Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 13, afinal, Maria Madalena foi ou não esposa de Jesus? Na terceira parte, no romance O Código da Vinci de Dan Brown, muita gente pode ter ficado interessada por Maria Madalena por conta do romance O Código da Vinci, de Dan Brown. O livro é instigante. Nele, Maria Madalena aparece como esposa de Jesus. Quais são as provas? Nenhuma. Neste livro diz Amy Welborn. O autor, pescando nas águas efervescentes da cultura pop e em tempos pseudo-históricos dos últimos 15 anos, ou um pouco mais, apresenta uma Maria Madalena completamente diferente da mulher que encontramos nos evangelhos e no credo cristão tradicional. Um tipo de teorização que não é levado a sério por nenhum estudioso, seja secular ou hostil ao cristianismo tradicional. Os dados constantes no livro não são fatos históricos. O best-seller de Brown populariza uma visão histórica e espiritual equivocada de Maria Madalena. A vida e os feitos de Maria Madalena foram explorados e distorcidos e sua importância histórica marginalizada por mentiras. Muitas das afirmações de caráter histórico contidas nele são simplesmente incorretas. Nessa mesma linha crítica, assinala também o historiador Bart Ehrman, no capítulo 13, terceira parte do livro Pedro, Paulo e Maria Madalena, que, quando Brown cita os pergaminhos do Mar Morto, fala de Jesus e Maria Madalena como se esses manuscritos referissem a eles. Esses pergaminhos só continham os documentos do Velho Testamento. Neles não foi encontrado nenhum dos evangelhos, uma informação falsa. Portanto, os escritores consideram ridículas essas informações. O escritor fala que o casamento de Maria Madalena está registrado nos outros evangelhos gnósticos, não incluídos nos canônicos, evangelhos oficiais da igreja. Isso não é verdade, são informações igualmente falsas. Atente-se que o Evangelho de Filipe, que tem sido a grande fonte de pesquisa sobre o possível relacionamento de Jesus e Maria Madalena, não diz nada sobre se eles eram casados. O texto de Filipe registra que ela era companheira de Jesus. Sobre esse assunto, já expedi a Lures comentários. Assim, o Código da Vinci coloca insinuações e não retrata fato histórico. O que consta no romance é puro exercício literário de ficção. Afirma-se que Jesus devia ser casado, porque os judeus do século I eram sempre casados. O pesquisador Juan Arias, em seu livro Madalena, o último tabu do cristianismo, também defende esse ponto de vista, afirmando, de acordo com tradições judaicas da época, era impossível um rabino como Jesus não ser casado. No século I, quando Jesus viveu, o casamento era praticamente obrigatório entre os judeus. Não tem lógica essa afirmação, porque muitos judeus do século I, entre os mais famosos estão Paulo e João Batista, eram solteiros e celibatários. No século I, quando Jesus viveu, o casamento era praticamente obrigatório entre os judeus. Não tem lógica essa afirmação, porque muitos judeus do século I, entre os mais famosos estão Paulo e João Batista, eram solteiros e celibatários. Meu tic-teco quase deu pane aqui agora, gente. Assim, no romance O Código da Vinci de Dan Brown, é verdade que Maria Madalena e Jesus eram marido e mulher, esposo e esposa? Não, é só um romance, é só ficção. Então é apenas uma história contada com bases de ficção, não com base científica, histórica, com comprovações. Então aquela história do Código da Vinci, que Maria Madalena e Jesus eram casados, esquece. É apenas um romance. Eu não sei por que o pessoal faz esses romances, que é para confundir a cabeça da gente, né? Mas tá bom. Então, não tem nada a ver com fatos históricos.
Agora essa outra parte aqui ficou confusa para mim, tanto é que eu li 2 vezes e não entendi. Afirma-se que Jesus devia ser casado porque os judeus do século I eram sempre casados. Então o que eu entendi? Os judeus eram obrigados a ficar casados no século I. Só que Paulo e João também eram solteiros e celibatários. Então não tem lógica afirmar que todos eram casados, porque Paulo e João também não eram casados, né? Então Jesus possivelmente não, provavelmente também não foi casado. Não era obrigado os judeus, no entanto, tinha as exceções, creio eu, né? Pelo que eu entendi. E Jesus certamente foi uma dessas exceções. Então o texto é curtinho e fica para nós aqui apenas a certeza de que Código da Vinci era romance, não foi real. Muitas pessoas aproveitam o filme, né, o livro, para poder falar, propagar, né, uma verdade que, na verdade, não faz sentido. Jesus não foi casado com Maria Madalena segundo o Código da Vinci, não. Isso daí é só balela, só fictício.